Estamos na semana de Natal, data especial para todos os cristãos. Ao longo da história da humanidade, Deus sempre enviou espíritos luminosos e sábios para tentar despertar a consciência do homem comum para a sua real condição de também espírito imortal, viajor do progresso. Todos esses emissários especiais trouxeram a sua contribuição na área da filosofia, da religião, das ciências e das artes. Mas segundo a palavra daqueles que ajudaram a erigir o edifício da doutrina espírita, nenhum destes personagens teve a envergadura moral como a de Jesus. Hoje pretendemos ter aqui uma abordagem diferente sobre esse ser tão especial, o mais completo modelo de vida que o planeta já recebeu. Nossos companheiros nomearão as virtudes que eles entendem, que eles mais admiram em Jesus e também as virtudes que eles acham que nós vamos mais precisar no decorrer de 2020. Na sequência, nós temos no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio também algo relacionado com o Natal, e eu retorno para finalizar falando das razões e dos fatos pelos quais o ex-jogador de futebol Cafu tem encontrado tanta dificuldade para aceitar a desencarnação do seu filho mais velho aos 30 anos de idade. Diálogo Espírita está no ar. Estamos iniciando nosso tema livre de hoje e aproveitando a proximidade da data que é convencionada, a data de nascimento de Jesus, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, essa grande figura e às vezes ainda tão mal compreendida. Comigo aqui o Joilson Mendes, mais uma vez, e a Rose Heidmann. E nós escolhi aqui como tema as virtudes de Jesus em nós. Vamos ver aqui um pouquinho daquilo que, para a gente fugir um pouquinho da abordagem mais tradicional. Então eu começo logo com o Joilson, e eu pediria então para você, Joilson, que você inicialmente falasse sobre uma das virtudes, dessa constelação imensa de virtudes de que Jesus demonstrou da sua passagem aqui pela Terra, aquela virtude que você considera no seu gosto pessoal, né? Não quer dizer que seja a maior, a mais bela, a mais badalada, não. Mas aquilo que, na sua opinião, você admira mais na figura do Cristo. A sabedoria, né? Não tem como não admirar a sabedoria de Jesus. Primeiro porque ele ensinava, quando ele ensinava as pessoas, ele ensinava por parábolas. Ele contava histórias. Só que não eram histórias aleatórias. Ele entendia a estrutura mental do seu povo, da época, e ele contava uma parábola dentro da estrutura mental da época, do seu povo. E é por isso, então, as pessoas se identificavam com aquela parábola e ocorria a mudança. Por isso que o povo tanto admirava ele. E hoje a gente entende, a gente vê também que existe até terapeutas que se utilizam de parábolas terapêuticas, porque promove o amadurecimento da pessoa, a melhora da pessoa. Então eu admiro muito essa parte do Cristo, das parábolas que ele contava. Outra parte também que dá respeito dessa sabedoria é que ele não julgava ninguém. Né? Ele apenas dava para as pessoas os argumentos para que as pessoas começassem a entender o que estava se passando. Por exemplo, o caso da mulher adúltera, que a lei mandava que a mulher adúltera fosse apedrejada. E então ele chega e fala assim, aquele que não tem erro atira a primeira pedra. Quem que não tem erro? Quem que não tem erro nesse mundo? Né? Obviamente ele fez uma varredura mental daqueles que estavam ali para poder trazer essa forma de fazer com que as pessoas compreendam que todos nós somos passíveis de erros e todos nós somos cheios de erros. E, no entanto, nós apontamos o dedo a cada instante. Então, e o Cristo ele não fazia isso. Ele ensinava pelo amor e ele nunca se colocava acima dos demais. Se nós formos parar para
pensar, em termos de doutrina espírita, o que é aquele espírito, né, que um espírito que já tinha bilhões de anos, que foi um dos construtores do planeta, responsável pela coordenação do planeta, aí ele vem e ele não se coloca acima de ninguém. Ele sempre se colocou numa posição de humildade, né, com firmeza muitas vezes, mas ele nunca se pôs acima de ninguém. Né? Tanto que quando Pilatos, acho que foi Pilatos que perguntou a ele, né, sois rei, né, algo nesse sentido, ele falou assim, você o diz. E aí o centurião vai lá e dá um tapão nele, né? Você é quem está dizendo, né? Ele mesmo não se achava. E também ele era assim, muito conhecedor da lei. Ele conhecia a lei de sua época também. Nós vamos lembrar do caso dos 10 leprosos, da cura dos leprosos. Então, os leprosos, sabendo que Jesus passaria por aquela região, eles foram ao encontro do Cristo, porque eles queriam ser curados. E aí, então, quando eles avistaram Jesus passando de longe, porque eles começaram a gritar, mestre, mestre, né? Cura-nos, tenha piedade de nós, tenha compaixão. Aí Jesus vai e fala assim para eles, vá e se apresente ao sacerdote. Eu fico imaginando o banho de água fria que aquele povo deve ter tomado. Baixaram a cabeça e Jesus continuou andando e seguiu o seu caminho. Ele nem se aproximou dos leprosos. Ele só falou assim, vá e apresente ao sacerdote. Que era da lei, né? Porque era da lei. Né? E aí depois, lá pelas tantas, teve um lá que se percebeu que estava livre das chagas e voltou para agradecer, enquanto os outros não. Agora, nós temos que entender essa questão do porquê que Jesus não se aproximou deles. Era da lei também. Na época dele, aqueles que eram diagnosticados com lepra, eles eram banidos da cidade, o nome deles era apagado do livro dos vivos, que ficava sobre a responsabilidade dos sacerdotes, por isso que ele falou, vai e se apresenta aos sacerdotes, porque era para colocar o nome no livro dos vivos de novo, e ele não se aproximou por quê? A pessoa que era diagnosticada com lepra, era proibido por lei se aproximar dela. E Jesus, ele disse, eu não vim destruir a lei. Então ele não podia se aproximar dos leprosos. E ele tirava de uma agulhazinha do grão de mostarda, né, uns exemplos fantásticos. Eu queria que antes que o Joilson continuasse, que você desse a sua, qual é a sua escolha? É interessante o que é a mente humana, né? O Joilson destacou e se sente, como todos nós, né, motivado pela grandeza, pela grandiosidade de Jesus. Para mim, né, o que impressiona é a humanidade dele. Ele tinha toda a sabedoria, uma condição de elevação espiritual, mas escolheu encarnar na Terra. E era um homem que tinha fome, né? O episódio da figueira demonstra isso. Se ele fosse um Deus, ele não teria méritos, ele teria se construído, surgido, existido desde sempre, com todas aquelas virtudes. Mas ele é um espírito que determinou seu próprio processo evolutivo, enfrentou suas lutas no passado. Nessa encarnação já tinha um grau de elevação que nós não podemos nem imaginar, mas era um homem que tinha amigos especiais, como Maria, Marta e Lázaro, que quando as pessoas reclamaram do barulho das crianças, ele apaziguou e falou, deixe vir a mim as criancinhas, né? Uma afeição humana, paternal e linda, que quando lidava com as pessoas, não se mostrava diferente delas, apesar da sua superioridade inigualável, incontestável, não é? Certamente seu magnetismo, que se transparece nos relatos evangélicos. Um homem que aparentemente perdeu a paciência com os mercadores do templo, porque abusavam dos dons de Deus e enganavam o povo. E, sendo um homem, foi capaz de transcender a sua humanidade e viver em plenitude a mensagem do amor, da grandiosidade, do exemplo, vencendo as circunstâncias humanas. Imaginem o que é saber que vai ser flagelado no outro dia, ter poder para evitar isso e se submeter pelo bem da humanidade, quando ele suou sangue, não é, de angústia, pedindo a Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Teve medo. Isso não nos anima mais do que uma grandiosidade inatingível,
a nos sentirmos tocados pelo seu exemplo, pela sua vida, pela sua elevação, porque nós também, embora estejamos a milênios de distância da evolução espiritual que ele demonstrou naquela época já recuada, nós também sentimos a possibilidade do seu entendimento, do seu carinho, do seu olhar amigo, sentindo que nós podemos desenvolver em nós, ao longo dos milhares de anos que temos pela frente, as mesmas qualidades. Quando ele aceitou ser um homem, mostrou uma faceta humana, ele se aproximou de nós, se igualou a nós, num certo sentido, e nos trouxe para a elevação que ele já vivia. Essa eu acho a grande mensagem dele. Pois é, agora, muito bem. Realmente interessante as colocações de vocês. Agora vamos mudar um pouquinho. Nós temos aí, Natal é praticamente véspera de Ano Novo, 2020 nos bate às portas com seus números mágicos 2020, né? Depois de Cristo. Eu quero saber de você, na sua opinião hoje, não sei como é que você quer colocar, se é para a humanidade toda, se é só para o nosso país, não é indiferente. Mas qual das virtudes de Jesus que você acha que mais nós vamos necessitar, digamos, nesses próximos 12 meses? Olha, daqui para frente. Eu colocaria, até mesmo você falou assim para a humanidade toda, né? Seria muita presunção minha, né? Mas para mim, eu colocaria para mim a tolerância. É uma das virtudes do Cristo que eu admiro também e que a gente eu entendo que nós deveríamos exercitar mais a questão da tolerância. O Cristo, se a gente observar em todos os momentos em que ele foi atacado, né, que tentaram agredi-lo, tentaram de alguma forma derrubá-lo, e ele era tolerante, né, com tudo aquilo que acontecia. Então essa é uma virtude que eu admiro muito. E quando tolerante, mas não conivente. Não, né? Conivente, sim. Agora, e aí eu fico olhando para nós hoje, que às vezes até nos grupos de WhatsApp, né, as pessoas não se toleram. Né? Bastou um colocar um detalhe, uma frase lá, pronto, já vira uma discussão. Faísca. Né, enorme. O trânsito, no trânsito, né, quantas pessoas que não se matam no trânsito, que se ofendem, que nem outro dia um amigo meu ele chegou e falou assim: Joilson, ainda bem que eu não ando armado. Porque eu acho que se eu andasse armado, outro dia eu tinha dado um tiro no infeliz. Meu né? Deus. Então você vê que, e assim, uma pessoa de boa índole, né? Que você vê que não tinha, mas ele, então a gente vê que essa questão da tolerância é pouca exercitado em cada um de nós. Outro dia até um outro amigo estava falando assim, que eles estavam discutindo a respeito de alma, né, com outro amigo dele, ele estava conversando a respeito, né, do que é a alma. Aí o amigo dele chegou e falou: não, porque a alma é assim, é assado. E eu percebi que eles são de correntes filosóficas religiosas diferentes, né? Daí ele chegou e falava assim pro outro: não, isso aí é para você. Aí ele fala: não, mas porque é assim, porque não sei o quê. E ele falava que o amigo dele falava assim para ele falava assim: não, isso aí é para você. Né? Você entende assim. Né? Então a gente percebe que as pessoas não conseguem ser contrariadas. Bastou um pouquinho de contrariedade, ela já se arma toda. Então, que possamos exercitar mais a tolerância, até mesmo nas pequenas coisas, nas conversas, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, de uma forma geral, a gente percebe isso também. Então, que exercitemos mais a questão da tolerância em nós, que com certeza o nosso 2020 e daqui os próximos meses também será muito melhor para todos nós. Eu vou me abster de comentar alguma coisa também sobre isso, teria para reforçar, mas eu vou, como o tempo não é indefinido, eu passo logo para a Rose e faço a mesma pergunta. E você, tolerância não vale, ele já falou, não sei, até valeria se quiser complementar, mas não. O que é que você pensa que mais necessitamos? Jesus tem tantas qualidades, precisamos de todas. Mas a mim, pessoalmente, numa época em que nós vemos a corrupção se organizando para derrubar aqueles que são paladinos da justiça no nosso país, né? Que se incompatibilizam com o sistema para lutar pelo que é certo, eu acho que o que nós mais precisamos é coragem. Coragem para não desistir. Coragem e integridade para sermos fiéis aos nossos princípios.
Coragem e integridade para não nos enganarmos com os discursos falsos daqueles que têm coisas a esconder ou que defendem só os próprios interesses. Seja isso no templo espírita, seja isso na nossa escola, seja isso na nossa oficina de trabalho, seja isso na nossa política, na nossa sociedade, na nossa vida pessoal. Nós não temos as qualidades que Jesus tinha ainda, né? Confiamos que um dia vamos conquistá-las. A sua capacidade de doação, de amor, a sua grandeza. Mas nós podemos e devemos ter a sua coragem e integridade. Dentro daquilo que nós já sabemos, dentro daquilo que nós já conhecemos, temos que ser fiéis a nós mesmos e fiéis a Deus. Não nos curvando, não sendo subservientes ao interesse comum. Quantas vezes nos calamos para não confrontarmos as autoridades ou as pessoas que nos rodeiam? Se fazemos isso, somos covardes. Então a coragem e a integridade são essenciais para cada um de nós, na vida familiar, pessoal, social e na vida política da nossa nação. Esperamos que aqueles que lutam pelo bem não desistam, sejam corajosos. E que nós também, no nosso âmbito de atuação, tenhamos a integridade e a coragem de apoiarmos as ideias certas, que são a vivência cristã, o bem para todos, a divisão justa dos recursos, o serviço geral. A isso é que Jesus nos conclama. A sua vivência toda não espera de nós atestado de grandeza que não temos ainda. Mas coragem, integridade e fidelidade àquilo que já conquistamos, aquilo em que já acreditamos, é o mínimo que se pode exigir ou exigimos de nós mesmos nesse ano que se inicia. Muito bem, então nós tivemos aí sabedoria, humanismo, aspecto humano de Jesus, tolerância e coragem. É um bom princípio, né? E bom tema também de meditação aí para esses próximos dias aí, que no Natal a gente sempre critica o aspecto comercial, os desvios de finalidades, de objetivos. Fiquemos então aí com essas observações dos nossos companheiros para a nossa meditação, e isso eu acho que vai fazer bastante bem, tanto ao nosso coração como à nossa mente. Feliz Natal a todos vocês. O Jornal Comunicação Espírita é o órgão oficial da Associação de Divulgadores Espiritistas do Paraná. Tenho em mãos aqui a edição referente ao bimestre de setembro e outubro, e gostaria de convidar vocês a conhecer o nosso trabalho. Um jornal já circula há 23 anos. Vejo que nessa edição aqui eu chamo a atenção os segredos do cérebro e a ciência do espírito. É uma chamada principal com os textos na parte interna desta edição. Temos aqui também Hermínio de Miranda, a fascinante faculdade da psicometria. Você sabe o que é psicometria? Está na nossa edição 135 do Comunicação Espírita. Também os comentários aqui sobre o simpósio, 5º simpósio da Associação Médico Espírita do Paraná. E muitas outras matérias de interesse que vocês podem tomar conhecimento fazendo contato conosco através do e-mail adpr@adpr.org.br, procurando saber quais são as informações referentes à assinatura anual do Jornal Comunicação Espírita. Mais um importante veículo de informação que complementa tudo aquilo que nós trazemos aqui no Diálogo Espírita. Então, aguardamos o seu contato. Olá, amigos! Hoje, no quadro Cristo em Nós, no Terceiro Milênio, falaremos sobre a parábola da figueira seca. Nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, para que a gente siga de maneira fidedigna a esse trecho que está no Evangelho. No Evangelho diz assim: quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto. E aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram.
No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: Mestre, vê como secou a figueira que amaldiçoaste? Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha: Levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 12. Bem, como nós podemos interpretar nos dias de hoje essa profunda parábola e ensinamento de Jesus? Como nós tiramos os principais conceitos e as principais lições dessa parábola? Então, na sequência, na explicação do Evangelho, está o comentário básico seria: a figueira seca simboliza as pessoas que não têm senão a aparência do bem, né? Mas que na verdade não produzem nada de bom. Então, que nós possamos ser aquela árvore frondosa que tenha folhas, mas que tenha frutos. O fruto aqui nessa passagem representa o bem que nós fazemos, o amor que temos no coração, cada ação, cada evento que podemos fazer voltado para o bem, né? Quando temos apenas a palavra, quando temos apenas a aparência do bem e não realizamos o bem de verdade, então nós somos como a figueira seca, né? Então o texto traz também um simbolismo e traz como um exemplo, né? Com relação à mediunidade, que aqueles médiuns que têm a mediunidade e não produzem o bem, não usam a mediunidade para fazer o bem, também são como figueiras secas. No dia a dia, nós podemos pensar em qualquer ação, né? Então, por isso que temos que analisar cada ação, cada ato que temos, cada forma de pensamento, porque o pensamento também é energia voltada para o bem ou para o mal. E precisamos treinar o pensamento. Agora, na época de Natal, que sejamos a figueira com frutos, que sejamos a ação para o bem e não só a aparência do bem, né? Então, nós vemos, muito nessa época, as pessoas ficam sensibilizadas e acabam fazendo o bem, né? Que isso se estenda durante o ano, que a gente consiga fazer essa caridade de coração, fazendo o bem, doando ao próximo. E não é só o bem material, é também a caridade moral, a paciência, o estudo que temos ao ler uma lição, um evangelho, um trecho, e também conseguimos passar para aquele que busca o conhecimento, que busca a palavra. Que sejamos como a figueira, mas com frutos, não essa figueira seca que não representa as ações de amor. Jesus, na parábola, pelos estudiosos desse trecho do Evangelho, dizem que Jesus tinha fome de amor, não era de fome de fruto material. Então, agora, na época do Natal, que possamos deixar florescer em nossos corações o amor, o bem e que sejamos frutos. Sejamos árvores com frutos e com folhas e que possamos servir de sombra, né, para que sejamos sempre ternura no coração de cada um que se aproxime de nós. Muito obrigado, um Feliz Natal para todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da ADE Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.
Uma das vantagens de se viver em sociedade é que aprendemos muitas coisas pela observação do que acontece às outras pessoas. O fato que trago aqui para analisar não deve ser tomado como uma crítica, porém apenas um alerta ou uma humilde orientação. Direto, pois, a ele. Cafu, ex-jogador da seleção brasileira, capitão da seleção na Copa de 2002, concedeu recente entrevista para falar da morte em setembro do seu filho mais velho, aos 30 anos de idade, vítima de um problema cardíaco. Claro, nos solidarizamos com o pai, como ser humano, e também por tudo aquilo, pelos bons serviços prestados, pela boa atuação que sempre teve como atleta. Mas também porque ele é criador de uma fundação que, mesmo agora em crise, como ele disse, ainda atende 450 crianças, metade do que já atendeu. Ele diz que tem colocado mensalmente no caixa da instituição R$40 mil mensais. Mas ao falar do filho, mais do que a fragilidade humana, muito natural em um momento de profunda dor, o que nos chama a atenção é o fato dele não encontrar conforto espiritual satisfatório em sua religião. Nascido de família católica, ao que tudo indica, com vínculos atualmente com alguma igreja evangélica, Cafu desabafa que as palavras tanto do padre como do pastor não o convencem. Não podemos contestar a vontade de Deus, disseram-lhe, mas ele retruca que também tinha as suas vontades de ter o filho ao seu lado. Existe um confronto com Deus nesse sentido, diz ele. Se foi sua vontade, respeito, mas preferia ele aqui conosco, referindo-se ao filho. Ao longo da entrevista, o ex-jogador deixa fluir toda a sua tristeza e diz que chora todos os dias e vai ao cemitério a cada 5. Bem, o que eu queria trazer aqui é o seguinte: se Cafu conhecesse a doutrina espírita, provavelmente ainda estaria sofrendo, mas não a esse ponto. A doutrina espírita mostra-nos com clareza não apenas que a vida continua após a morte, mas as possíveis razões que levam, às vezes, a acontecimentos desse tipo, separações que aparentemente são injustas. A doutrina espírita oferece esclarecimento e consolo, de modo que todos os que permanecem aqui encarnados compreendam e aceitem racionalmente todo tipo de acontecimento. Estamos falando mais uma vez da fé raciocinada, que não se adquire apenas lendo a Bíblia, frequentando um templo para participar dos cultos e cumprir com determinados rituais, nem mesmo só rezando muito. O estudo sério e constante da doutrina espírita nos mostra, enfim, com toda certeza, as razões de todos os fatos. Boa semana a todos.